Evangelho de Lucas, capítulo 8, vamos ler versículo 8, vamos ler versículo 1 a 3. Vamos ler versículo 1 a 3. Depois vou pedir à irmã Cristina. Tem uma versão que eu gosto, uma versão fácil de ler. A irmã Cristina é uma das irmãs que também está batismo. Então descobri que a versão dele é uma versão muito fácil. Por isso vou pedir a ela para ler versículo 1 a versículo 3 na sua versão. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, 1 a 3. Depois disso, Jesus iniciou uma viagem por toda a cidade e vilas, proclamando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Iam com ele os seus 12 discípulos. 12. Algumas das mulheres que tinham sido curadas de demônios e doenças. Maria, chamada Madalena, de que tinha saído 7 demônios. 3. Joana, mulher de Cusa, que era administrador da casa do rei Herodes. Susana e muitas outras. Estas mulheres ajudaram a Jesus e seus discípulos com o que elas possuíam. Glória a Deus. Glória a Deus. Acabamos de ouvir aqui a leitura feita para a nossa irmã. O título que o escritor da Bíblia trouxe aqui diz assim: as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. É o título que foi trazido nesta versão que eu estou a ler. Eu que apresento aqui. Então, como nós sabemos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quando veio ao mundo, ele teve um ministério, que este ministério tinha 12 discípulos, que ele próprio escolheu. Que ele mesmo escolheu 12 discípulos, que mais tarde se chamaram de apóstolos. E esses discípulos, mais tarde chamavam-se apóstolos, 12 apóstolos, que eram preparados, que eram ensinados por Jesus Cristo a respeito da Boa Nova, que eram preparados como pregar a palavra de Deus, eram preparados como ensinar, eram preparados como orar. Eles foram preparados com o Senhor Jesus Cristo. E a missão de Jesus Cristo era de que ele andava, diz a Bíblia que aconteceu que depois disto, para dizer que depois daquilo aconteceu algo. Se nós vermos no versículo, no capítulo anterior, que é o capítulo 7, encontramos uma mulher que foi perdoada. Uma mulher que a Bíblia não diz o nome dela, mas esta mulher foi perdoar seus pecados. E diz assim a Bíblia: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa, o fariseu assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com um guento. Quando isto viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, me dizendo: se este for a profeta, bem saberei quem e qual é a mulher que me tocou, pois uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse a mestre: um certo credor tinha 2 devedores, e devia 500 dinheiros, e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. 44. Voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me diste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um guento. Por isso te digo que os teus muitos pecados
que são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Versículo 50. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia! É o que diz em versículo anterior. E depois daí entramos no capítulo 8, onde o Lucas, ele narra e conta a respeito do que Jesus Cristo fez depois dele ter curado, dele ter perdoado e aquela mulher, que a Bíblia não menciona o seu nome, mas menciona que era uma pecadora. A Bíblia menciona como uma pecadora. Amados irmãos, eu trago esta palavra, e tendo em conta que hoje é domingo dedicado às mulheres, às senhoras, para poder trazer aqui uma mensagem para as mulheres da Igreja Resplendor de Cristo, não só, mas todas as mulheres e todas as igrejas, todas as mulheres que fazem parte desta igreja, sendo jovens, sendo adultas, para dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez sua obra. Fez sua obra, mas na sua obra, Ele não fez apenas com homens. Ele não fez apenas com os 12 apóstolos que Ele tinha escolhido. Mas houveram mulheres, e mulheres de destaque, e mulheres de grande responsabilidade, que fizeram um grande trabalho, fizeram um grande serviço para o ministério de Jesus Cristo. Aleluia! Para dizer que as mulheres são importantes. Aleluia! Aquela que é mulher que diga: eu sou importante. Eu sou importante. Eu sou importante para o reino de Deus. Eu sou importante para o reino de Deus. Amados irmãos, aqui aquelas mulheres, está dizendo assim: Jesus Cristo tinha 12 discípulos e ele pregava a palavra de Deus, mas aquelas mulheres não ficaram também tipo: nós sabemos que Jesus Cristo ele tem 12 discípulos, então ele não precisa de nada. Jesus Cristo, ele tem 12 discípulos e ele não precisa de nada. Aquelas mulheres viram que tinham que pregar a palavra de Deus, tinham que ir com Jesus Cristo onde ele ia, onde ele andava, onde ele pregava, onde ele ensinava. Elas seguiam a Jesus Cristo porque elas viam o poder que Jesus Cristo fez. Eles viram a maravilha que Jesus Cristo fez. Um dos exemplos, esta senhora que está aqui, que não foi mencionada o nome dela, que ela foi perdoada. Ela foi perdoada. Ela chorou, ela deitou os seus, ela limpou a cabeça de Jesus Cristo, ela limpou os pés de Jesus Cristo, aliás. Ela enxugou os pés de Jesus Cristo. E aquelas mulheres, elas, quando viram a maravilha que Deus fez, Jesus fez para si, elas fizeram agradecimento. Elas quiseram mostrar o agradecimento que elas tiveram por Jesus, por Deus. Não ficaram apenas com aquela bênção que receberam de Jesus Cristo da cura. Não ficaram somente aquela bênção de Jesus que receberam da libertação dos nossos demônios. Não ficaram somente com aquela bênção. Mas elas fizeram algo. E o que elas fizeram? Elas se entregaram à sua vida. Primeiro, elas pessoalmente entregaram-se a si próprias. Elas próprias se entregaram, elas próprias estavam com Jesus no ministério. Elas envolveram-se no trabalho que Jesus fazia. Elas próprias de corpo foram se envolver andando com Jesus em qualquer sítio, nas aldeias onde Jesus Cristo andava. Jesus Cristo, diz a Bíblia, ele não ficava num sítio, andava de cidade em cidade, andava de aldeia em aldeia. Ele ia pregar a palavra de Deus, ele ia curar, ele ia ministrar, ele ia ensinar, ele ia trazer a palavra de vida. Aleluia! E as mulheres viram que aquilo era uma coisa muito importante, era uma coisa que ela podia se envolver. Por isso que as mulheres também iam com ela. Por dizer, e algumas mulheres iam com ele. E os 12 discípulos iam com ele. Não só. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Não só espíritos malignos, espíritos de enfermidades. E a Bíblia diz que o nome de algumas mulheres aqui que estavam com Jesus Cristo, algumas
Nem todas foram mencionadas pelo nome, mas algumas foram mencionadas com K. Uma delas é chamada Maria, chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então Maria Madalena foi uma que foi curada por Jesus Cristo, que tinha sido liberta de espíritos diabólicos, espíritos maus. E ela fez o quê? Ela quis andar com Jesus para pregar o Evangelho. Ela serviu ao nosso Senhor Jesus Cristo a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ela não recebeu a bênção e ficou com aquela bênção. Ela viu que tem que fazer algo para o Senhor Jesus Cristo. O mesmo Jesus que lhe libertou e trouxe a salvação na sua vida. Ela viu que tem que fazer algo. Então, nós, mulheres desta igreja, temos que aprender com aquelas mulheres antigas, aquelas mulheres do Novo Testamento, que fizeram algo para o Senhor Jesus Cristo, mesmo ele tendo 12 discípulos. Elas viam que tinham que fazer algo para Jesus, tinham que servir a Deus, tinham que agradar a Deus, fazendo algo. Outra mulher que é destacada aqui na Bíblia chama-se Joana. E Joana não é porque não tinha ocupação, não porque não tinha esposo. Porque há quem pense que quem pode servir a Deus é quem não tem esposo, não está casado, é que tem tempo de servir a Deus. Mas aqui estamos a ver, uma chamada Joana era esposa de Cusa. E este Cusa não era um qualquer, era um procurador, era um administrador. Então, mesmo ela sendo casada, ela sentiu a necessidade de fazer agradar a Deus. Então, você não pode pensar que porque está casado ou tem uma ocupação, você não tem tempo de louvar a Deus, não tem tempo de servir a Deus. Aleluia! Então, o que você possui, o que você tem, a tua posição, não pode impedir de você fazer a vontade de Deus, de você servir a Deus, de você ouvir a palavra de Deus, de você acompanhar a obra de Deus. Não pode impedir. Está aqui Joana, mulher era esposa de Cusa. Era mulher de Cusa, como diz a Bíblia aqui, no versículo 3. Era procurador de Herodes. Tem outra mulher também chamada Susana. Susana também era uma delas que foi mencionada aqui, o nome dela. Então, várias mulheres foram destacadas, e não só essas, também tinham outras que andavam, que faziam, que serviam a Jesus Cristo, e muitas outras, para que existiam mais mulheres, mais senhoras, que faziam o quê? Que serviam a Jesus Cristo com aquilo que elas possuíam. Aleluia! Existiam muitas mulheres, como Pedro dizer, não para dizer, temos que olhar na Bíblia no versículo 3, e muitas outras mulheres que serviam a Jesus com suas fazendas, com aquilo que possuíam, com aquilo que elas tinham. Aleluia! Amadas irmãs desta igreja, precisamos de servir a nosso Deus, precisamos de servir a Deus, olhando o que você possui na sua vida, olhando o que você possui na sua casa, aquilo que Deus está tocando para fazer, para o reino de Deus. Você precisa de servir a Deus, porque se você está fazendo algo, não está servindo para o homem, não está servindo para ser visto, não vai servir para dizer, aquela faz isto, aquela é isto, não, aquela possui. De nada. Aqui é uma questão de você agradecer a Deus, porque o próprio Deus te salvou, o próprio Deus tem te salvado. Você quando vem aqui na igreja, é porque Deus te protegeu durante a noite, Deus te guardou durante a semana toda. Muitos não conseguiram ver este dia, mas você está de pé, mas você consegue ver este dia. Muitos queriam vir neste lugar louvar a Deus, mas você está aqui, porque Deus te protegeu, porque Deus te guardou. Aquelas mulheres tinham sido curadas pelos filhos maus, tinham sido curadas, mas o que você já fez para Deus? O que você tem feito para Deus? Desde o dia que Deus te salvou, desde o dia que Deus te curou, desde o dia que Deus te protegeu, o que tens feito para mostrar a gratidão que Deus tem para si? Precisamos de mostrar, de servir a Deus com aquilo que nós possuímos. Precisamos de fazer algo para nosso Deus. Por quê? Muitas vezes podemos pensar que eu tenho feito algo para Deus, mas Deus precisa do quê? Precisa do quê? Não, Deus não tem falta de nada. Deus tem tudo, mas você precisa de mostrar o seu amor. E mostrar o seu amor mostra-se através de atos concretos. Mostrar o seu amor mostra-se através de servir. Você quando serve a Deus, é uma forma de você mostrar em atos concretos que você está fazendo. Você ama a Deus, você ama a obra de Deus, você ama o que está a ser feito, você ama a obra que Deus está a fazer. Porque sabemos que Jesus Cristo aqui ia salvar as pessoas,
Jesus estava aqui para pregar a vida, a palavra de Deus para outras pessoas que precisavam de ouvir a mensagem de Deus, que precisavam ouvir a mensagem de esperança, que precisavam de ser curados. Aleluia! E eles estão a favor desta obra de Deus. Então, se você serve a Deus, mostre que você está a favor da obra de Deus. Se você serve a Deus, mostre que você está grata por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Se você serve a Deus, mostre que você é servo de Deus. Não existe um servo de Deus que não serve a Deus. Se você é servo, é porque você tem que servir. Se você é serva, é porque você tem que servir fazendo algo concreto. Aleluia! Amados irmãos, amadas irmãs, eu estou a ler a Bíblia. E quero que nós aprendamos com estas mulheres aqui, que a Bíblia está com seus nomes aqui, e tem muitas outras, que elas serviam a Deus, não porque elas tinham muito, não porque possuíam muita coisa, não porque elas não tinham nada a fazer, não porque elas não tinham nada a fazer, não tinham nada a fazer, mas não, porque elas amavam Jesus, porque elas amavam a Deus, e elas queriam mostrar em atos concretos, queriam mostrar a sua gratidão, o seu agradecimento a Deus, a salvação que elas tiveram, queriam mostrar a Jesus. Aleluia! E essa demonstração não foi algo, aliás, concreto, que estavam acompanhando a obra de Jesus Cristo, estavam acompanhando o ministério de Jesus Cristo. Onde os discípulos iam, elas também iam com ele. Onde Jesus Cristo pregava a palavra de Deus, elas ficavam a ouvir a palavra de Deus. Elas testemunhavam os milagres que Jesus Cristo fazia. Elas testemunhavam, elas viam as curas que Jesus Cristo operava. Elas viam tudo e elas faziam o seu trabalho. Elas não podiam pregar, elas não podiam ensinar, mas elas podiam fazer, elas tinham um espaço, elas tinham um trabalho importante que podiam fazer. Aleluia! Amados irmãos, servir a Deus não é somente pregar. Servir a Deus não é somente ensinar. Você pode servir a Deus de muitas formas. Você pode servir a Deus de várias maneiras. Porque há quem pensa que eu vou servir a Deus porque vem aqui mudar o culto, porque vem aqui pregar, porque vem aqui orar. Você pode servir a Deus de diversas formas. Você pode servir a Deus com aquilo que você tem. Você pode servir a Deus dando o seu trabalho, dando aquilo que você tem. Para poder fazer o quê? Para poder se cumprir a obra de Deus. Para levar a palavra de Deus, não quer dizer que você vai lá pregar. Você pode ir lá, mas não pregar. Mas o ato que você está a fazer é como se fosse uma pregação. O que você está a fazer é como se você está a pregar. Aleluia! A Bíblia não diz que aquelas mulheres pregaram aqui. Não porque mulher não pode pregar. Não porque mulher não pode ensinar. Mulher pode ensinar, mulher pode pregar, mulher pode evangelizar, mulher pode curar, mulher pode profetizar, mulher pode fazer o quê? Pode falar línguas, pode proclamar a palavra de Deus, mas não pode se limitar somente a isso. Não pode se achar que somente já está, porque eu preguei, porque eu ensinei. Mas a mulher tem esse papel de poder servir a Deus em atos concretos, obras concretas, servindo com aquilo que tem, servindo a Deus com aquilo que possui. Não porque possui muito, não porque tem muito, mas com aquilo que você tiver. Aleluia! Amados irmãos, não se achem de muito ocupadas, não se achem, arranjem tempo para poder fazer a obra de Deus, para poder servir a Deus. O tempo arranja-se, o dia tem 24 horas, então de 24 horas você divide e arranja um tempo que você pode fazer uma obra concreta, em que você pode andar com outras mulheres. Aleluia! Amém. Aquelas mulheres, elas não andavam isoladas. Aquelas mulheres não estavam isoladas, elas estavam juntas. Porque se a pessoa anda sozinha, essa pessoa não vai desenvolver. Se a pessoa anda sozinha, essa pessoa não vai desenvolver. Mas aquelas mulheres estavam com outras mulheres. Estavam juntas com outras mulheres que se uniram. Elas se uniram, quer dizer, o que uma mulher fez, o que a outra fez, o que a outra fez, juntando tudo aquilo, ficou uma coisa grande. Aleluia! Com o que você tem. A outra fazer outra coisa, a outra fazer outra coisa, a outra vai fazer isto, juntando tudo aquilo, sai uma coisa grande, aleluia! Sai uma obra grande, aleluia! Porque elas juntaram-se, porque tem muitas outras que serviam com as suas fazendas. Fazer que as irmãs não podem andar sozinhas.
deve se juntar com outras mulheres. Cada mulher tem que fazer o seu trabalho. Cada mulher tem que se juntar com aquilo que quiser. Uma pode fazer aquilo, outra pode fazer aquilo ali, pode fazer aquilo, tudo tem que juntar. A obra vai ser o quê? Vai ser das senhoras, vai ser das mulheres. Aleluia! E Deus vai ver o nosso trabalho. E Deus vai dizer que realmente as senhoras estão unidas. Aquelas mulheres estão unidas, estão a fazer uma obra para me agradar, estão a fazer uma obra porque elas amam a minha obra. Então Deus vai poder abençoar. Aleluia! Deus vai abençoar aquelas mulheres que fazem a obra dela. Vai ver que você está a mostrar a gratidão. Então, meus irmãos, ele está a dizer aqui, é a Bíblia. É a Bíblia. Maria chegou de Madalena. Joana, que era a mulher de Cusa. Susana e muitas outras, elas estavam juntas. Elas não tinham divisão. Elas não falavam mal de ninguém. Não falavam mal de ninguém. Elas se juntavam naquilo que podiam fazer. Para poder servir a Jesus. Para poder servir aos seus discípulos. Para poder servir com aquilo que possuíam. A Bíblia não diz que elas tinham muito. A Bíblia não diz que elas tinham muito dinheiro. Ou tinham muitas coisas. Mas o que a Bíblia enfatiza aqui é que elas tinham sido libertas, elas tinham sido curadas, mas mesmo assim elas não ficaram com aquela cura. Elas quiseram mostrar que estavam com o Senhor Jesus Cristo, que estavam interessadas naquela obra, viram que a obra de Jesus Cristo era importante e que precisavam fazer algo, mesmo elas não pregando, mesmo não ensinando, mesmo não curando, mas elas também estavam a servir a Jesus, elas estavam a fazer um trabalho de Deus. Aleluia! Ele fala, é o que nós precisamos fazer. É que cada um que está aqui precisando fazer. Precisam de servir a Deus. Precisam de mostrar atos concretos. Porque a obra de Deus não é apenas para os homens. A obra de Deus não é para apenas os homens ou os discípulos. Não é apenas para os pastores. A obra de Deus não é apenas para os líderes que foram escolhidos ou que foram consagrados, mas também envolve todas as mulheres, envolve toda a igreja. Aleluia! Por quê? Porque Jesus Cristo, ele tinha seus discípulos, tinha seus discípulos escolhidos, mas mesmo assim, eles não ficaram limitados, tipo, ele já tem 12 discípulos, então como tem 12 discípulos, eles vão se cuidar, eles já têm tudo, não precisam de nada, mas elas viram que iam fazer algo, eram importantes para o reino de Deus, eram importantes para levar a obra de Deus, para poder suprir o que eles precisavam. Aleluia! Amados irmãos, eu estou a ler a Bíblia aqui, vamos acompanhar. Eu estou a ler a Bíblia. Aquelas mulheres serviam a Jesus com as suas fazendas. Elas serviam a Jesus com aquilo que possuíam. Eu pergunto, irmão, o que você tem para servir a Deus? O que você tem? Não acha que não pensa que é pouco? O que você possui? Não veja que é pouco. É importante para Deus. O que você fazer para a obra de Deus, Deus vai valorizar. Deus vai multiplicar. Assim como Jesus multiplicou aquele pão, assim como Jesus multiplicou aqueles peixes e serviam para muita gente, Deus vai multiplicar o que você traz para Ele. Deus vai abençoar o teu trabalho. Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai trazer a bênção para a tua casa. Aleluia! Porque você está a servir a Ele. Porque você quer agradar a Ele. E Deus vai trazer essa bênção, amados irmãos. Exemplo disso é essa mulher aqui, que ela chegou ao rosto de Jesus Cristo, ela chegou aos pés de Jesus Cristo, e ela começou a chorar, ela regou-lhe com lágrimas, colocou-lhe um dente. E qual foi o resultado do fim? No fim aquela mulher foi perdoada, no fim aquela mulher, ela foi em paz, no fim aquela mulher foi salva. Esse é exemplo de uma mulher, uma mulher que não tem nome, mas o que ela fez é mais importante. Aleluia! Amados irmãos, o teu nome não é importante. O que você faz fala mais alto do que o seu nome. Não precisa ter uma posição, ou de ser diácono, ou de ser evangelista, mas o que você faz para a obra de Deus é a coisa que fala mais do que o seu nome, do que a sua posição. Aleluia! Por isso, esta mulher aqui, que a Bíblia não menciona o seu nome, e ela foi perdoada dos seus pecados. Ela foi elogiada por Jesus Cristo, mas não porque tinha nome, mas por causa do ato que ela fez, um ato concreto.
uma coisa concreta. Jesus Cristo, ela elogiou nos testemunhos das pessoas, fez uma comparação de que ela tinha feito, era mais do que o que aquele senhor tinha feito. Por isso diz assim, veja esta mulher, você não me deu água, mas também não pôs peixe. Não me deste coxo, mas esta entrou na necessidade de brilhar nos peixes. Não me diste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os peixes com unguento. Por isso que os teus muitos pecados são perdoados, porque muito amor. Aleluia! Esse amor, como ele se manifestou? Se manifestou em atos concretos. Amado irmão, se alguém diz que ama a uma obra, que ama alguém, esse amor tem que ser feito em atos concretos. Você não vai dizer que ama alguém, mas você não vai fazer nada. Não é possível. Um amor é uma coisa que tem que se concretizar em atos concretos. Então, este amor, Jesus está falando aqui, é porque ele viu o amor que aquela mulher fez. Ela fez um ato concreto, amados irmãos. Então, precisamos, Jesus quis quer ver a tua obra. Qual é a tua obra que você faz? Qual que você serve a Deus? Será que você tem feito algo para Deus? Será que você tem feito algo concreto para Deus? De algo que você tem feito? Precisamos de fazer coisas concretas. Precisamos de amar a Deus. Aquela mulher, que a Bíblia não menciona o seu nome, foi elevada. O nome dela, a atitude dela teve mais impacto do que o nome dela. Por isso que Jesus nem se preocupou em mencionar o nome dela. Você falou, veja aquela mulher, não olhou o nome dela, não se preocupou com o nome dela, mas enfatizou mais no trabalho que ela fez, enfatizou mais no amor que ela mostrou, enfatizou mais a obra que ela fez. Aleluia! A obra vale mais do que o nome. A obra que você faz é mais importante do que Deus. O teu serviço é mais importante do que o seu nome. O que você faz, Jesus valoriza mais isso do que o seu nome. E eu quero que aquela mulher estava a fazer. Aquelas mulheres iam com Jesus Cristo. Elas serviam a Jesus Cristo. Muitas outras mulheres serviam a Jesus Cristo com as suas fazendas, com o que tinham. Porque elas queriam mostrar atos concretos. Elas queriam mostrar, elas amavam a obra. Eles amavam a obra de Jesus Cristo. Elas amavam a Deus. Amavam a Jesus Cristo. Aleluia! Precisamos de amar nosso Deus. Se nós amamos a Deus, esse amor tem que se concretizar. Não existe amor que não se concretiza. O próprio Deus, para amar o mundo, não ficou dizendo eu vos amo. Eu vos amo, mas o próprio Deus, Ele deu algo. Deus deu o seu Filho unigênito. Deu para o mundo. E nós vimos Jesus que Ele veio ao mundo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Amados irmãos, o amor se concretiza. O amor se mostra em atos concretos. O amor não é só algo que se fala só oralmente. Fala pela boca, eu te amo irmão, eu te amo irmã. Mas não demonstra este amor. Não demonstra, não faz nenhum serviço. Então o amor tem que ser concretizado como aquela mulher que não tem nome. Precisamos de aprender, precisamos de começar a servir a Deus com obras concretas. Precisamos de servir a Deus, demonstrar este amor. Aleluia! Amados irmãos, uma das formas que mostraram amor é que aquelas mulheres estavam com Jesus Cristo. Elas acompanhavam a Jesus Cristo. Eles não se distanciavam. Tipo, ele está ali, não. Elas estavam com ele, estavam a acompanhar. Então, uma das formas de mostrar. Então, se alguém mostra que está consigo, ela anda com você, é uma das formas de amar. Não só isso, elas também serviam, como estamos a ver aqui, como foi frisado. Elas serviam a ele. Então, é assim como se mostra a obra verdadeira, é assim como se mostra o amor pela obra, o amor por Deus. E estamos com Jesus, fazendo a obra de Jesus, servindo a Jesus. Aleluia! Se alguém dizer que ama a obra de Deus, mas não faz nada, essa pessoa somente está a falar. Mas precisamos de aprender com estas mulheres aqui. Precisamos de aprender com Maria Madalena, com a mulher de João,
com a Susana, que elas estavam com Jesus. Elas queriam estar com Jesus onde ele andava. Mas ele não pregava, mas eles serviam, faziam um trabalho, eles serviam a Jesus. Porque queriam ver a obra de Deus aí à frente. Queriam ver a obra de Jesus avançar. Queriam ver a obra de Deus avançar. Queriam que Jesus alcançasse mais gente. Então, ali não podia faltar nada. Não podia faltar nada que elas podiam suprir. Por isso que o que nós precisamos, o que nós possuímos, o que você possui, o que você tem, é importante para Deus. Então se junta com outras irmãs, se junta com outras mulheres, ensina elas a fazer o quê? A fazer para Deus. E Deus vai fazer muita coisa na sua vida. Então, o milagre que Deus fez para si, na sua vida, precisa de ser testemunhado por outras pessoas. O milagre, a cura que Deus fez na sua vida, não pode pensar que é ponto final, já é ponto final, não terminou por aí. A cura que Deus fez na sua vida, que te libertou, não terminou por aí. Você precisa de fazer algo para Deus. Precisa de mostrar a sua gratidão para Deus, através de servir a Ele. A salvação que Deus fez na sua vida, não termina por aí, não é um ponto final. Precisa de fazer algo para Jesus. Precisa de estar sempre com Ele, para poder beber algo que Ele traz. Aleluia! Quando aquelas mulheres estavam com Jesus, Ele, ao pregar, elas ouviam a pregação, elas ouviam o ensino, e cada vez mais elas ficavam abençoadas. Elas ficavam com aquele ensino da palavra de Deus. Então não ficaram curadas, não queriam somente a cura física, não queriam somente a cura física e para ali, mas elas viram que podiam fazer mais para Deus. Precisavam ser abençoadas através da palavra de Deus, precisavam de ouvir a palavra de Deus para serem edificadas, para crescerem espiritualmente. E precisavam de fazer algo para Jesus Cristo, servindo. Elas se entregavam pessoalmente na sua vida, elas sacrificavam pessoalmente, estando com Ele, fazendo algo para Jesus. Aleluia! Amados irmãos, essas mulheres aqui fizeram um grande trabalho. Elas mostravam que estavam interpretando a obra de Deus. E Jesus precisava de algo. Por isso elas foram abençoadas. Elas não colocaram um ponto final na cura. Elas não vieram, elas não foram interesseiras. Não foram interesseiras. O que é ser interesseira? Interesseira é aquele que aproxima alguém porque ele quer ser abençoado apenas. Aproxima alguém porque quer ser curado apenas. E daí ponto final. Mas elas foram com Jesus, elas mostraram que de facto estavam com Ele. Estavam com Ele em qualquer aldeia onde ele passava, em qualquer bairro, em qualquer cidade onde ele estava, estavam com Ele. Fazendo o quê? Mostrando, fazendo a obra de Deus. Mesmo eles não pregavam, mas estavam a testemunhar que realmente eu fui curado, eu fui liberta. Estou aqui em pessoa, estou aqui a mostrar. Eu sou o quê? Sou a amostra. Jesus Ele cura, Jesus Ele salva. Por isso estou aqui pronta. Estou aqui pronta para servir a Ele. Estou aqui pronta para testemunhar. Estou aqui pronta para suprir a necessidade dEle. Aleluia! Amados irmãos, amada igreja, as mulheres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, elas mostraram que estavam interessadas na obra de Deus. E o que Deus quer para aqui, nossa igreja, aquelas mulheres estão nos ensinando para hoje, para as mulheres de hoje poderem servir a Deus com aquilo que possuem, com aquilo que têm, se juntarem com outras mulheres próprias de Deus, juntarem cada qual fazer, não pensar que se servir a Deus, se pregar, é somente ensinar, mas é estar com Jesus, é fazer esse tipo que você tem, para que Deus te abençoar mais. É você pessoalmente entregar a sua vida, entregar a sua casa, entregar a sua fazenda, para Jesus poder te abençoar mais. Aleluia! Amém! Amados irmãos, essas mulheres aqui foram enfatizadas o que elas faziam. A ênfase é mais naquilo que você faz, amados irmãos. A ênfase é naquilo que você pratica, naquilo que você faz, naquilo que você serve. Você serve a Deus, Deus vai olhar o que você está fazendo. Deus é como um trabalho, se você trabalha, vai ser recompensado. Se você trabalha, se o trabalho trabalha, ele é recompensado. Por quê? Por causa do trabalho que ele fez. Por causa do trabalho que ele fez. Então, se você faz uma obra de Deus, Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Aleluia! Pelo teu trabalho, pela sua obra.
Ele não vai olhar de cá, eu tenho a posição X, não vai olhar isso. Ele vai olhar mais pelo teu trabalho. Mesmo nós, quando formos julgados, Deus vai recompensar a cada um, vai agradar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Aleluia! Amém! Isso que é importante saber qual é a obra que eu estou a fazer para Deus. Desde o dia que eu entrei nesta igreja, o que eu já fiz para Deus. Desde o dia que eu me converti a Deus, como é que eu tenho servido a Deus? Será que assim como eu estou a servir a Deus, já chega? Eu tenho que fazer mais algo para Deus. Como é que eu tenho mostrado o meu amor para Deus? Assim que Ele tem me protegido, assim que Ele tem me guardado, como é que eu tenho demonstrado o amor que eu tenho para com Deus? Então precisamos de refletir, porque nós precisamos de fazer algo para Deus. Precisamos de entregar nossa vida pessoalmente, estar com Deus. Porque é isso aqui. Estar com Jesus ali, andar com Jesus quer dizer o quê? É você estar junto com Ele, é você ouvir o que Ele fala, é você andar com Ele, você andar onde Ele vai. Então precisamos entregar totalmente a Ele e ouvir o que Ele diz e servir a Deus totalmente na nossa vida. Aleluia! Amém! Não só o nosso corpo, mas com aquilo que nós possuímos, com aquilo que é a nossa habilidade, com aquilo que é nossos bens. Servir a Deus é importante, amados irmãos. Por isso que eu disse, amados irmãos, por isso, as minhas deste ministério são importantes para os Deus. Vocês são importantes e Deus quer os abençoar, Deus quer os usar. Deus quer que as minhas igrejas sejam mulheres muito abençoadas, mulheres muito bonitas, que se juntam com outras mulheres desta igreja, que fazem a obra de Deus, que não perdem tempo a se apontar, que não perdem tempo a falar mal de alguém, mas se juntam para fazer a obra de Deus, se juntam para agradar a Deus. Aleluia! Eu que Deus quer, como aquelas mulheres ali, elas estavam juntas aqui. Elas juntavam-se, mas para servir a Deus. Juntaram-se para fazer a obra de Deus. Juntaram-se para andar com Jesus. E de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. E elas achavam que eram importantes. Elas tinham a cura, elas tinham a libertação. E não paravam por ali. Elas mostraram que realmente eu fui curado, eu fui liberta. E vou mostrar isso que realmente Jesus me fez na minha vida. Eu vou servir a Ele. Eu vou estar com Ele, porque Jesus me salvou. Porque Ele me curou. Amados irmãos, como tem sido o seu agradecimento? Qual é a sua gratidão que você tem para Deus? Qual é o seu agradecimento que você tem a Deus? O que Deus tem feito na sua vida? Mas muitas não conseguiram ver este dia. Mas você está de pé. Você está aqui, está a ver este dia, está a ver este sol. Porque Jesus te salvou. Porque Jesus te protegeu durante a noite. Então este é o motivo de você servir a Deus. É o motivo de você agradecer a Ele. De você estar com Ele no todo momento. Aleluia! Amém! Não se desvie. Não dê tempo para o diabo. Não dê tempo. Mas cada vez mais procure estar com Deus. Procure andar com Jesus sempre. Procure estar com Jesus. Estar com a palavra de Deus no seu coração. Procure andar com Jesus. Toda hora. Não abandone o Senhor Jesus Cristo. Não abandone a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele é a palavra. Jesus Cristo, Ele é a palavra. Então não abandone ao Senhor Jesus. Mas procure estar sempre com Jesus. Procure estar sempre com Ele. Aleluia! Para você servir a Ele. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, Padre irmão. O Lucas aqui, ele enfatizou as mulheres. O Lucas aqui enfatizou as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Então, nós aprendemos que afinal de contas servir a Deus, nós podemos servir a Deus com os nossos bens. Podemos servir a Deus com os nossos bens. Eu quero dizer que estamos a ensinar que você pode servir a Deus com aquilo que você possui. Com o pouco que você tem, o pouco que você tem. Não pode achar que esse é pouco, mas com o pouco que você tem, você pode servir a Deus e Deus vai valorizar, vai enfatizar o que você tem. Aleluia! Amém! Como foi enfatizada aquela mulher aqui, que ungiu a cabeça, que ungiu os pés de Jesus Cristo com óleo. Eles falam aqui, por isso eu te digo, os seus muitos pecados estão perdoados porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, fazer que existe aqueles que amam pouco, existe aqueles que amam muito. Então, os que amam muito têm mais bênção. Os que amam pouco
está muito abençoado. Assim como aquele que dá muito também é muito abençoado. Amados irmãos, precisamos de aprender com estas mulheres aqui. Aquelas mulheres eram mulheres responsáveis. Eram mulheres, não porque não tinham nada a fazer, mas elas tinham esposo, tinham responsabilidade. Mesmo assim, elas não olharam a posição que elas tinham. Mas elas tinham que fazer mais para a obra de Deus, tinham que fazer muito mais para a obra de Deus. Porque Deus está a fazer uma obra importantíssima. Deus está a levar para o Deus para as pessoas. Aleluia! Amém! Então, as gente precisam de fazer a obra, fazer o ministério e servir a Deus. Não só pregando, não só ensinando, mas fazendo algo concreto. Naquilo que você domina, naquilo que você sabe, naquilo que é seu dom, naquilo que você consegue fazer. E Deus vai valorizar naquilo que você faz. Realmente esta contou, conseguiu fazer pouco. Com aquilo que tem, conseguiu fazer isto. E Deus vai ficar feliz, Deus vai ficar alegre, amados irmãos. Amados irmãos, esta era a palavra que Deus tinha colocado para poder trazer aqui para as mulheres da igreja, não só para toda a igreja, para que possamos aprender com aquelas mulheres que serviam a Deus. E eu convido esta igreja para que a partir de hoje você olhe na sua vida, faça uma autoanálise. O que você tem feito para a obra de Deus? O que você já fez desde que você tornou esta igreja para a obra de Deus? Será que você está a servir a Deus como você queria que servisse? Então, se você, Deus diz para fazer algo para Ele, não hesite. Deus diz para fazer uma obra dele. Você serve a Deus com todo o coração. Não está fazendo obra para pastor, não está fazendo obra para fulano e ver, não está fazendo obra para você ter muito, mas está fazendo obra porque você ama a Deus, porque Deus é que te salvou. Deus é que enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir este mundo. Ele é que derramou o sangue precioso para te salvar. Aleluia! Ele é que te protege durante a noite. Ele é que te guia, Ele é que te faz respirar, então você está a servir a Ele. Você não está aqui para ser vista, não está aqui para agradar a Deus, mas está aqui para servir a Deus, para louvar a Deus. E isso Deus quer. Isso que Deus quer. Para você louvar a Ele, para você adorar a Ele. Você está aqui porque o próprio Deus te salvou, porque o próprio Deus Ele te comprou, porque o próprio Deus Ele te curou, porque Ele te libertou. E você tem que agradecer a Ele, tem que servir a Ele. Aleluia! Amados irmãos, eu termino esta palavra, eu da igreja para ficar de pé. Eu da igreja para ficar de pé. Nós vamos pedir para a igreja inclinar a cabeça, inclinar o rosto, que eu quero orar. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor do céu da terra, que mora quatro anéis, nesta hora Pai celestial, eu quero, Senhor, pedir que o Senhor continue, Senhor, fortificando a cada um que está neste lugar. Senhor, continua, Senhor, nos ensinando com a tua palavra. Continua, Senhor, nos ensinando a tua palavra da rua, porque nós queremos, Senhor, andar como o Senhor andou. Queremos ser cristãos para ficar a tua palavra. Não queremos ser cristãos somente ouvintes. Queremos que o Senhor enche o seu coração, Senhor. Enche o nosso coração para a palavra de Deus, Rei da Glória. Que esta palavra seja semeada nesse nosso coração, Senhor. Que o diabo não venha roubar, mas que possa produzir fruto em nossas vidas. Mas que possa produzir, Senhor, que possamos escolher uma semente, possa produzir 100, uma semente, possa produzir 60, uma semente, possa produzir 10. Pai celestial, Senhor, ajuda a cada um neste lugar. Abençoa, Senhor, a cada um neste lugar, a cada mãe, a cada jovem, a cada criança, para que possa aprender a servir, para que possa, Senhor, ter sede de ouvir a tua palavra, para que possa ter sede de aprender a te amar. Assim como o Senhor nos amou, assim como o Senhor deu o teu Filho unigênito e amou este mundo, Rei da Glória, nós queremos te amar, queremos te servir, queremos fazer a tua obra, queremos, Senhor, levar esta palavra, Senhor, pregar, Senhor, na aldeia, de aldeia em aldeia, queremos pregar de cidade em cidade, Rei da Glória. Pai celestial, nos usa como o Senhor quer. Senhor, usa cada mais neste lugar como seu instrumento. Senhor, usa cada jovem nesta igreja como seu instrumento. Senhor, usa cada criança nesta igreja como seu instrumento, Rei da Glória. Para que possam te servir, para que possam proclamar, as pessoas possam ver, Senhor, a obra visível, possam ver a obra concreta que o Senhor tem feito em suas vidas. Pai celestial, eu entrego esta oração, sabendo que o Senhor fará muito mais aquilo que eu penso, sabendo que o Senhor fará muito mais aquilo que eu penso, para a tua glória e honra. Pai celestial, abençoe o povo, em nome